Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Zeus Lito. Como na semana passada fizemos uma aula sobre o fascismo, hoje vamos falar do nazismo. Todas as características que comentamos do fascismo estão presentes no nazismo. Porém, o nazismo tem um ingrediente extra, que vai ser a principal motivação desse regime totalitário de extrema direita. E qual seria? O antissemitismo, tá? A perseguição aos judeus. Pois bem, o nazismo é fundado pelo Anton Drexler, portanto não foi Adolf Hitler, o fundador do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Hitler entra depois para esse partido, né? Ele foi fundado ali em 24 de fevereiro de 1920. Outras características do nazismo é o pan-germanismo, a união de todos os povos de língua alemã, através de uma coisa que eles defendiam, né? Uma ideologia que eles defendiam, que era a ideologia da doutrina do espaço vital, ok? Pois bem, o antissemitismo, pessoal, é histórico. Primeiro vocês precisam entender que não foi o partido nazista os primeiros a perseguirem os judeus. A história nos conta que existem motivações religiosas, econômicas e, por fim, a motivação racial, que surge ali no século XIX. Pois bem, voltando para a Idade Média, os judeus eram perseguidos principalmente pelos cristãos radicais, né? Em que diziam que o martírio de Cristo teria sido culpa dos judeus. Assim nasce, portanto, a perseguição religiosa. Ao longo do tempo, né, já que os judeus não tinham a sua pátria, não tinham o seu território desde a diáspora do ano de 135 depois de Cristo, quando os romanos destruíram o templo de Jerusalém, os judeus se espalharam pelo mundo e muitos deles foram viver na Europa, outros mais tarde na América, né, nos Estados Unidos. Mas foi ali na Europa que os judeus adquiriram muita riqueza. Historicamente, os judeus sempre foram muito bons comerciantes. E quase sempre quando vinham as crises econômicas desse capitalismo que ora cresce, ora tem crise, ora está em crescimento, ora está em crise, os judeus eram constantemente culpados por essas crises. Eles também praticavam a usura, né, o empréstimo de dinheiro a juros, e isso causava uma revolta em muitos europeus. Haviam milhares de europeus, milhões de europeus, né, espalhados ali na França, na Alemanha, na Polônia, na América Central, na Europa Central, né? Mas o antissemitismo era muito forte. Na França era mais forte, na Polônia era muito forte também. E na Alemanha não era tanto ainda, tá? Pois bem, aí nós temos então a perseguição devido à motivação econômica, tá? E quando chegamos no século XIX, que surge então a ideia, né, ali na esteira do darwinismo social, de que o ser humano, o Homo sapiens, são diferentes. Alguns são mais evoluídos, alguns são atrasados, alguns são superiores, outros são inferiores. Essas ideias do século XIX, elas atravessam ali o século XX e nos anos 20 chegam então ao partido nazista, tá? E assim começa a motivação da perseguição racial aos judeus. Os nazistas procuraram provar por bases científicas que os judeus faziam parte de uma raça impura. É óbvio que eles não conseguiram, né? Para a biologia, o conceito de raça não existe, né? Você até pode discutir num conceito sociológico, que foi algo construído socialmente, mas para a biologia não existe o conceito de raça e é impossível, né, provar que o homem branco é superior ao amarelo, ou ao negro, ao índio, etc. e tal. Porém, ali no século XIX para o século XX, alguns pensadores e alguns cientistas defendiam essa ideia de pureza racial, organizavam-se simpósios para discutir esse assunto. Inclusive aqui no Brasil nós tivemos simpósios desse tipo e muitos defendiam a imigração europeia para o Brasil a fim de embranquecer a população brasileira. Pois bem, isso para uma outra aula, tá? Eu explico com mais detalhes.
Vamos falar um pouco de Adolf Hitler, né? Ele nasceu na Áustria em 1889, lutou na Primeira Guerra Mundial, feriu-se gravemente, quase morreu, né? E ali, ainda no hospital, ele que era um simples soldado, ele foi condecorado e passou a ser um cabo, né? Ele recebeu ali um cargo de cabo, que é também um cargo baixo dentro do exército. Quando a Primeira Guerra Mundial acaba, ele está muito decepcionado, né, com o Tratado de Versalhes, com o que aconteceu ali com a Alemanha. E ali ele passa a viver, né, trabalhando para o governo, né? Ele ganhava lá um pequeno salário. Antes disso, Hitler tentou fazer a faculdade de artes, não conseguiu passar nos testes, enfim. Qual era o trabalho que ele tinha que desenvolver ali para o governo alemão, da recém-república de Weimar, né, pós Primeira Guerra Mundial? A Alemanha era uma república, né? Ele tinha que identificar partidos extremistas, sejam da esquerda ou da direita. E foi em Munique, num dos seus trabalhos, que ele chegou ao partido nazista, né? Que se reunia no fundo de uma cervejaria. E ali ele assistiu ao encontro, voltou mais umas 2, 3 vezes e acabou entrando para esse partido, que em 1921 ele passa a ser o seu líder, ok? Hitler tinha como inspiração Benito Mussolini. Na aula de fascismo eu comentei com vocês como que Mussolini chegou ao poder, né? Naquela famosa marcha sobre Roma no ano de 1922. E Hitler queria fazer a mesma coisa, né? Então em 1923 ele organiza uma tentativa de golpe que ficou conhecida como Putsch de Munique. Putsch é golpe. E não teve sucesso e ele foi preso junto com o Röhm, que era o Ernest Röhm, que era o líder das SA, uma tropa de assalto, uma tropa muito bem treinada, muito violenta, né, nos moldes dos camisas negras do Mussolini. E ali na prisão, após 9 meses preso, durante esse tempo ele escreveu o Mein Kampf, né, A Minha Luta, que se tornou um livro best-seller na Alemanha, foi vendido. E dizem que com esse dinheiro da venda do livro, ele comprou uma propriedade nos Alpes suíços, no qual ele apelidou de Ninho da Águia. Olha, veja bem, né? Mein Kampf tem 2 partes. A primeira parte que ele escreveu ali na prisão, ok? E ali ele coloca todo o seu ódio racial aos judeus, defende o fim do Tratado de Versalhes, o novo militarismo alemão, a doutrina do espaço vital, né? Todas as suas ideias ele coloca nesse livro. E ele também muda de estratégia, né? A partir daí, novas pessoas entram no partido, como por exemplo, vocês estão vendo aqui, Joseph Goebbels, né? Que vai ser o ministro da propaganda do partido nazista. E eles resolvem tentar chegar ao poder via eleições. Nas eleições de 30, né, após uma intensa propaganda, ali alguns burgueses industrialistas começam a bancar, injetar dinheiro no partido. Hitler inovou ao viajar de avião por toda a Alemanha, ele fazia muitos discursos, ele tinha o dom da oratória, né? E ali, em 1930, 18,3% dos alemães votaram em deputados do partido nazista, que conseguiram eleger 107 políticos para o Reichstag, o parlamento alemão. Ou seja, o nazismo não era mais uma brincadeira de criança, era algo sério que estava crescendo dentro da Alemanha, que passava por uma grave crise econômica desde o final da Primeira Guerra Mundial, onde teve que pagar 33% do seu PIB em indenizações de guerra para a França e para a Inglaterra, mas também estava sofrendo com a crise de 29, né, que veio lá dos Estados Unidos. Pois bem, em 32, Hitler consegue a cidadania alemã, né? Lembre-se, ele era austríaco. E aí ele se candidata a presidente da República. E fica em segundo lugar, com 36% dos votos. Ele perdeu apenas para Paul von
Hindenburg, que era um alemão conhecido desde a Primeira Guerra Mundial, um político influente ali. Mas 36% dos votos mostravam que o nazismo veio para ficar, e era algo muito forte. É incrível como os alemães sabiam que esse partido ele era extremista, esse partido era intolerante. O Hitler dizia em seus discursos: somos sim intolerantes, se um dia chegarmos ao poder, fecharemos todos os outros partidos, combateremos a praga vermelha, né? Eles combatiam o comunismo, o socialismo. Portanto, o nazismo não pode ser classificado como esquerda, por favor, né? E aí o que acontece? Várias eleições para o parlamento são feitas, ninguém consegue maioria. O partido nazista conseguiu eleger 230 deputados para o Reichstag. E o presidente Hindenburg, cansado com tantas eleições, precisava de mais ou menos 300 deputados eleitos de um partido para ter maioria. Quem chegou mais perto foram os nazistas. Hindenburg convida Hitler para ser o seu chanceler. É o cargo de primeiro-ministro. Então Hitler chega ao governo. Ele é que vai ser o chefe de governo. E o presidente Hindenburg é o chefe de Estado. Isso acontece em janeiro de 1933. Tem até os desfiles das tochas, né, que os militares nazistas fazem pela cidade de Berlim, né? Desfile das tochas. Lembre-se bem do que eu estou falando, né? Parece que essas coisas são tão atuais ainda, né? Pois bem, e aí o que acontece? Em fevereiro de 33, o parlamento alemão amanhece em chamas. As investigações culparam os comunistas. Isso foi um prato cheio para Hitler pedir o poder total, pois só ele poderia proteger os alemães da praga vermelha. E aí, professor, foram os comunistas mesmo que incendiaram o Reichstag? É bem provável que não. É bem provável que os nazistas tenham colocado fogo no Reichstag alemão. Mas também não temos provas disso. É algo que a história ainda não conseguiu decifrar pra gente. Mas o fato é que os comunistas foram culpados pelo incêndio no parlamento alemão. E aí Hitler consegue, então, o poder total. E quando o presidente Hindenburg, que já era um senhor de certa idade, já estava doente, morre, Hitler então acumula todo o poder. Assim nasce o Führerreich, o terceiro império alemão. Hitler dizia que o seu nacional-socialismo duraria 1000 anos. Pessoal, como foi o início desse governo nazista antes aí de começarmos a Segunda Guerra Mundial? Ele criou a Gestapo, né, a polícia política, que invadia as casas das pessoas. As pessoas, portanto, tinham sua vida íntima violada, né? O totalitarismo tem essa característica de estar presente em todas as instituições, em todas as casas, né? Nas escolas, né? Por isso totalitarismo. Em 1935 são criadas as leis raciais de Nuremberg, onde se torna uma política oficial a perseguição aos judeus. Em 1936, Hitler organiza os Jogos Olímpicos de Berlim, naquele período de um mês durante as Olimpíadas, onde vieram pessoas do mundo todo. Muitos ficaram impressionados com o crescimento econômico alemão, né? Mas não viram a perseguição aos judeus, pois naquele período das Olimpíadas, os judeus foram deixados livres, né? Acabando as Olimpíadas, voltam as perseguições aos judeus. No mesmo ano de 1936, ele faz o Pacto de Aço com Mussolini, posteriormente fará com o Japão, em 1938, e faz um pacto de não agressão com Stalin. Isso é muito estranho, né? Hitler perseguia os comunistas, mas faz um pacto de não agressão com Stalin. E, secretamente, eles decidem dividir a Polônia entre ambos. Fato que será o início da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, me perdoe, em 1º de setembro de 1939, ok? Em 1936, começa a Guerra Civil Espanhola.
né, onde o ditador Franco, outro fascista, recebe o apoio dos soldados de Hitler, que testa pela primeira vez suas armas, né? O mundo viu que os nazistas estavam militarizando a Alemanha. E a participação dos tanques alemães, das metralhadoras alemães, de alguns soldados alemães na Guerra Civil Espanhola, já serviu como um treino para o que viria a seguir, a horrorosa Segunda Guerra Mundial. E os jovens, né? Os jovens nazistas, né, da chamada juventude hitlerista, tinham aulas com professores do partido nazista, e as aulas eram bem práticas. Por exemplo, uma aula de matemática, eles aprendiam que um jovem mentalmente perfeito custa ao Estado alemão 300 marcos. Um jovem com deficiências custa ao Estado alemão 1000 marcos. Bom, o que fazer então com os incapacitados? Esterilizá-los, eliminá-los, tudo isso para garantir a raça pura alemã. Né? Essa juventude hitlerista é que vai se preparar para a Segunda Guerra Mundial, que vão morrer ali nos anos finais também de 1945. Muito bem. A máquina de guerra nazista está praticamente pronta. O mundo viu e nada fez. Quando perceberem, será tarde demais. Essa guerra que vai matar cerca de 60 milhões de pessoas. Ok? Muito bem, pessoal. Infelizmente, né, as ideias nazistas estão presentes na sociedade contemporânea. Vocês sabem muito bem dos movimentos neofascistas, neonazistas que existem aí pelo mundo. Infelizmente. Mas é com a história, né, com o passado, que a gente aprende a não errar novamente. Vamos combatê-los sem democracia, sempre. Sem radicalismos. Um abraço e até a próxima.